Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô fiel, chega fortalecendo com like. Chega fortalecendo com like fiel, porque é o seguinte, pra quem já invadiu o Japão, pra quem já invadiu o Maracanã 2 vezes, 3.000 likes é muito pouca coisa. Imagina pra quem vai pagar a Neoquímica Arena, porque a Fiel vai quitar a Neoquímica Arena. Então rapaziada, chega fortalecendo com like porque tem notícias do Sérgio Ramos. Fique até o final do vídeo para você entender toda essa história do Sérgio Ramos, os valores, contrato. Só digo uma coisa, a princípio eu falo, ele foi oferecido ao Corinthians, oferecido. Não foi o Corinthians que foi atrás não, Sérgio Ramos foi oferecido ao Corinthians. Então fica até o final, fiel, e representa com like, que aqui é Corinthians. E vamos pro vídeo, porque o Corinthians está montando uma seleção. Vai chamá-lo de Memphis, porque aqui quem manda é o cliente, é Memphis. Então, a gente fala Memphis Depay porque muitas vezes a gente fala o nome e o sobrenome dos jogadores, mas tá, se ele prefere o Memphis, a gente usa mais o primeiro nome do jogador. André Kfouri, o Corinthians já começou a se organizar para mostrar para o torcedor pelas redes sociais como é que vai anunciar o Memphis Depay assinado já com o Corinthians. E a gente mostra então, aqui ó, primeira aquele clipezinho. Segunda-feira já com a torta holandesa era quebra-dieta, né? Já quebrou. A Nutri fica como quando vê isso aí? Tem gente que está começando agora a dieta, começando hoje, né? A dieta, aí coloca... Vem o Corinthians com a torta holandesa, uma musiquinha e o símbolo do Corinthians. Tem ali, eu acho que é em Amsterdã, certo? Uma camisa do Corinthians ali em Amsterdã também, para dar aquela dica. Mas não ficou difícil de saber, não, que essa dica é o Memphis Depay, que daqui a pouquinho estará... vai ser anunciado pelo Corinthians, porque já assinou. Quem deixou de seguir? Eu tô para fazer uma varredura para ver quem o André Kfouri deixou de seguir ultimamente, para saber com quem ele vem estando bem ou com quem ele tá meio estremecido também. O André Kfouri deve ter o quê? Uns 10 seguidores? Ou uns 10 seguidos, não mais do que isso? Muito mais. André Kfouri, quando você pensa no Memphis Depay no Corinthians, além do que ele precisa entregar em campo, você pensa nessa parte do marketing que a diretoria espera que ele traga, inclusive que parte do seu salário seja pago por isso? Eu te confesso, Marcela, que eu penso de uma maneira bem compartimentada, digamos assim. Eu acho legal que um jogador desse nível venha atuar no Brasil. A gente já falou sobre isso outras vezes e voltará a falar no programa a respeito dessas contratações internacionais e tal. Então eu acho isso bom, eu acho que isso é benéfico para o nosso futebol, para o nosso ambiente aqui, independentemente de quais sejam as equipes envolvidas. Eu acho que isso vai continuar acontecendo, os clubes brasileiros cada vez mais terão condições de trazer jogadores muito melhores do que a gente imaginou que um dia pudessem vir para cá. E isso faz com que esses jogadores também olhem para o Campeonato Brasileiro, para a vida aqui no Brasil jogando futebol de uma outra maneira, conversem com ex-companheiros que estiveram por aqui. Então, isso é uma coisa muito boa no sentido geral, mais amplo do futebol no Brasil. Mas eu até fiz um comentário no nosso grupo editorial do nosso programa hoje a respeito dessa contratação, que eu vou fazer aqui, porque eu acho que as coisas precisam ser colocadas também como são. É uma situação extraordinária, como o próprio diretor de futebol do Corinthians, o Fabinho Soldado, que foi para Amsterdã, né, acompanhar os exames e agilizar a assinatura do contrato para que o Memphis possa ser inscrito. Ele disse que essa é uma situação extraordinária, uma contratação totalmente especial, porque o Corinthians está sendo presenteado por essa chegada, né, por esse reforço. Não é o Corinthians que vai pagar, o Corinthians vai ter muita ajuda. O Corinthians paga 20% do salário. Por parte do dinheiro que foi separado pela patrocinadora já há bastante tempo, desde a época da assinatura do contrato, para trazer um jogador. E faz sentido que seja um jogador incomum, que seja uma contratação diferente das outras. Mas é mais ou menos assim, o cara no seu prédio não paga condomínio há 8 meses e aparece com uma Ferrari 0 bala na garagem. Como assim? Você pergunta para ele, ele fala, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Foi um presente de um primo que eu nem conhecia e ele é muito rico, ele quis me dar um carro. Ah, é assim? E você vai sustentar esse carro como?
eu vou dar um jeito. Qualquer coisa eu peço ajuda para o meu primo. Então é mais ou menos isso que está acontecendo na chegada do Memphis Depay ao Corinthians. Do ponto de vista futebolístico, ele pode ajudar muito. Tomara que ele ajude. O Corinthians tem 13 rodadas para escapar da Série B. Uma curiosidade que eu tenho, ele vai jogar a Série B se o Corinthians cair? Se isso foi discutido, né? Será que isso foi discutido? Se isso foi tratado, se de repente há uma cláusula no contrato que o dispensa disso, seria muito ruim. Não faria sentido. O jogador tem que vir, se quiser vir, sabendo do que pode acontecer. E o ano não está longe do seu término e o Corinthians pode ser rebaixado. Essa é uma curiosidade que eu tenho. A outra é como ele vai se relacionar com os companheiros aqui no Brasil, como que ele vai tratar essa parte brasileira da carreira profissional dele. Ele é um jogador de ambientes de futebol top de linha, diferentes dos daqui. Vai ter que aprender muita coisa, vai ter que aceitar muitas outras coisas, mas de maneira geral, na parte esportiva, ele tende a melhorar o Corinthians e muito, mas muito mesmo. Mas tem essa outra parte, a da Ferrari. Essa é complicada. Ô Zupa, também quero a tua opinião e em relação a tudo, assim, eu sei que tem muito torcedor do Corinthians que fica naquela, mas que baixo astral, a gente está trazendo Depay, vocês estão falando sobre isso, mas assim, eu lembro muito quando a gente falava de toda a crise que acontecia no Cruzeiro e o Cruzeiro continuava contratando e a gente falando sobre toda a crise financeira que acontecia, aliás, crise financeira, crise polícia também, que era o que acontecia lá no Cruzeiro. Então, assim, é o nosso papel falar sobre todos os aspectos. Lógico que é. Inclusive falar sobre a parte que pode ser negativa com a chegada do jogador. Mas eu queria a tua opinião, Zupa, sobre tudo isso, sobre a chegada, sobre tudo que ele pode trazer, inclusive nessa parte do olhar mais positivo para um Corinthians que estava com autoestima baixa, que o torcedor estava triste, que pode agora se animar um pouquinho mais para o restante da temporada. Até para o próprio, assim, já começando por essa parte, até para o próprio presidente do Corinthians, não acho que foi por isso, né? Eu acho que foi uma oportunidade que pintou e que veio a calhar para a circunstância que o Corinthians vive. Mas para o próprio presidente, ele anuncia uma contratação desse porte em meio a um processo de impeachment que está rolando. Então, assim, pelo menos perante a opinião pública, né? Acho que, não sei se internamente isso vai ter algum tipo de efeito, mas em termos de imagem, o presidente se fortalece no momento em que ele volta a ser vidraça, né? O presidente do Corinthians saiu um pouco de cena. O Corinthians parou de ter os seus vexames administrativos que vinham acontecendo semana após semana, mas o processo de impeachment que está em andamento, né? Comissão de ética, etc. e tal, é algo que tumultua e um nome como Memphis Depay sendo contratado, pelo menos da porta do clube para fora, dá algum tipo de ganho de capital político para o presidente, pelo menos em relação à opinião pública. Mas é claro que a gente tem que falar sobre tudo, né? Quem tem o compromisso 100% com o lado positivo da história é o torcedor. Tem torcedor que quer saber os dois lados. Tem torcedor que quer só consumir o bônus da contratação. Esse é o papel do torcedor. Sim. O nosso papel é outro, é enxergar o que tem de bom, pontuar o que tem de duvidoso, criticar o que tem de ruim. Isso vale para qualquer tipo de circunstância. Muitas vezes o torcedor mistura as coisas, porque a gente vive uma era em que alguns dos nossos companheiros sentam em bancadas ou ligam as suas câmeras para se portar como torcedor, porque isso gera identificação. Mas a gente parte do princípio que o nosso papel é pontuar, é separar direitinho. E é claro que a contratação do Memphis Depay como jogador de futebol para o Corinthians ela é grandiosa. A gente vai falar hoje sobre grandes contratações, mas ela é impactante. Ele é um tremendo jogador, um jogador de nível internacional, que esteve em alguns dos principais clubes do mundo nos últimos anos. Jogador de Eurocopa até pouco tempo, jogando semifinal de Euro. O segundo maior artilheiro da seleção da Holanda, que não é uma seleção vencedora, mas é uma seleção importante dentro do contexto mundial. Ele é um ótimo jogador, um grande jogador. Não é um craque, mas é um tremendo jogador que tende a sobrar tecnicamente no Corinthians. Quais são as dúvidas em relação à parte esportiva? Parte muscular dele, ele é um jogador forte, ele é um jogador de explosão, então ele precisa do corpo bem. Ele teve algumas lesões musculares recentemente e, infelizmente, para ele, o futebol brasileiro, ele esmaga o jogador. Então, como ele vai muscularmente se adaptar ao futebol brasileiro? É uma dúvida que eu tenho. Outra dúvida do ponto de vista esportivo, como ele, Memphis, pessoa, atleta profissional, vai encarar esse desafio?
como um grande desafio em que ele tem que se provar ou como um lugar que é menor do que o tamanho que ele já conquistou? Eu não conheço, então eu quero ver como que ele vai chegar aqui no Brasil. Então, do ponto de vista esportivo, são essas duas dúvidas que eu tenho em relação, assim, numa equação que do outro lado tem uma série de virtudes, que é ter um cara desse nível em um time como o Corinthians, que precisa tanto de um atacante bom como o Memphis Depay. Em relação ao negócio, num primeiro momento veio a informação, o Corinthians quer contratar o Memphis Depay. Ele falou, opa, peraí, o Corinthians contratar o Memphis Depay e pagar o Memphis Depay é uma insanidade. Sim. Aí depois vem a segunda parte da história. Quem vai pagar é a patrocinadora. Aí teve negociação e termina a história com a patrocinadora paga 80%, o Corinthians paga 20%. Nos valores que estão sendo comentados, o Corinthians vai arcar ele, por mês, na casa dos R$600 mil de salário para o Memphis Depay e 2.400.000 aproximadamente por parte da patrocinadora. Qual é a dúvida? O futuro dessa empresa que hoje patrocina o Corinthians. É uma empresa que está envolvida em casos da Polícia Federal, na última semana, com prisão do proprietário, com bloqueio de conta. Quanto tempo isso vai durar? Qual é o tipo de impacto que isso pode ter nos contratos vigentes dessa empresa? Sim. Essa é uma dúvida que é preciso que tenha, e o Corinthians certamente está tentando se calçar o máximo possível dentro desse assunto. Se por um acaso a parceira não conseguir honrar o contrato, não conseguir honrar os seus compromissos, o Corinthians assume, o Corinthians tem condições de assumir, então essas questões, elas são prudentes, elas são pertinentes e elas precisam ser feitas, né? Natural, não sei se vai ser suficiente para encorpar essa equipe a ponto de escapar, mas tecnicamente o Corinthians melhora, são jogadores que chegam com o aval do seu treinador, que gosta mais de jogadores experientes do que de jogadores jovens e é um time mais forte. Vamos ver como é que vai ser a liga do Memphis Depay e do Carrilho também, com seus novos companheiros. O André Kfouri falou sobre as aspas, a entrevista do Soldado. A gente coloca aqui para vocês, até para falar também dessa janela de transferências do Corinthians, e foi uma janela importante. Então, aspas para o Fabinho Soldado, e ele diz o seguinte, o executivo de futebol do Corinthians: dessa janela de agora, das saídas, foram 49 milhões de reais. A chegada desses novos atletas foi em torno de 30 milhões. Você vê que existe um saldo positivo. A nossa ação neste mercado foi com muita responsabilidade, entendendo a dificuldade financeira que o Corinthians vive. Posso colocar o Carrilho também, porque foi uma vinda sem transfer, né, livre no mercado, o jogador estava, por isso o saldo continuou positivo. No caso do Memphis, é uma contratação grandiosa, que envolve marketing, dinheiro de patrocínio. É claro que sai da mesma conta, mas é uma outra ação que tratamos como algo totalmente extraordinário, fecha aspas, e aí, da mesma conta, aí a gente lembra da história que o André Kfouri contou, né? Dessa mesma entrevista, o Fabinho dá uma informação que eu não tinha conhecimento, e que, claro, é preciso que ela seja confirmada, e aí eu acho que é uma informação positiva, de que todo o dinheiro que o Corinthians arrecadou com a venda do Wesley vai ser destinado ao pagamento de dívidas. Não sei para quais dívidas, se as dívidas com credores diretos, com clubes, ou dívidas maiores do clube do Corinthians como um todo, mas que nenhum centavo da venda do Wesley foi destinado para a janela. Esse é um ponto positivo que eu acho que tem que ser confirmado, né? Se isso que o Fabinho falou realmente procede. Lá do Sérgio Ramos. O que acontece com o Sérgio Ramos? O que tem de verdade na questão do Sérgio Ramos no Corinthians? A questão é que o Sérgio Ramos foi oferecido ao Corinthians e o Corinthians avalia as condições de negócio. O zagueiro está sem clube e teve o nome levado ao Corinthians através do seu empresário. O Corinthians monitora a situação do zagueiro espanhol Sérgio Ramos, ídolo do Real Madrid da Espanha. O jogador está livre no mercado, né? Está livre no mercado. Está procurando emprego. O Corinthians, inclusive, se surpreendeu com a possibilidade, mas trata a situação com cautela, por enquanto. Considera o acerto pouco provável, né? Há quem considere no Corinthians isso apenas um boato, mas é fato que o jogador foi oferecido ao Corinthians. Ainda não há negociação, embora o Corinthians já saiba a pedida financeira do jogador, que tem 38 anos de idade. O Fabinho Soldado, como eu disse, está na Europa para encerrar as questões legais em relação ao Memphis Depay, e os vencimentos mensais, o salário pedido pela equipe do Sérgio Ramos, segundo informações, ficam acima dos salários do Memphis Depay. Aí é demais, né?
Porque o Memphis Depay já vai ganhar 3 milhões de reais no Corinthians. Então quanto é que ganharia o Sérgio Ramos para jogar no Corinthians? Né? E no caso do Memphis Depay, é bom a gente lembrar sempre que tem a questão da Esportes da Sorte, a parceira do Corinthians, a patrocinadora do Corinthians, que vai arcar com 57 milhões de reais. De qualquer maneira, o Sérgio Ramos é um jogador multicampeão no futebol europeu, pelo Real Madrid, vestindo a camisa do Real Madrid, vestindo a camisa da seleção da Espanha, e disputou a última temporada pelo Sevilha, que optou por não renovar o contrato. Ele também teve uma passagem pelo Paris Saint-Germain. E aí, você gostaria de ver o Sérgio Ramos vestindo a camisa do Corinthians? Deixa aqui o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Seria uma boa? Já tem 38 anos, que seria uma contratação espetacular, não tenho dúvida alguma. Mas já tem 38 anos e aí complica um pouco. É um jogador de 38 anos e eu acho complicada esta contratação. Mas é um jogador que foi oferecido ao Corinthians. Vamos lá, minha opinião. Humilde opinião. Fiel, pela idade eu não me preocupo muito não. Eu sei, 38 anos, 38 anos dá pra jogar mais 2 anos, mais 1 ano e meio, 2 anos tranquilo. Olha o que o Thiago Silva tá jogando no Fluminense. O que me preocupa são os valores, Só que tem um porém, pessoal. O cara tá livre no mercado. E quando ele se oferece para jogar em algum clube, ele quer negociar. Ele pede um valor, mas o Corinthians não é obrigado a dar esse valor que ele pediu. Se ele se ofereceu pro Corinthians, é porque ele quer negociar. Então, dá pro Corinthians ir lá e ver com calma se vale a pena ou não. Você traria? 38 anos, traria? Dependendo dos valores, eu traria sim, mano. Traria sim. Corinthians ganharia com mídia. Só em venda de camisa. Só em venda de camisa já pagaria o que ele vai pedir pro Corinthians. E o Corinthians ganharia também na técnica. Porque o Sérgio Ramos, ele jogou 40 jogos pelo Sevilha, 40 jogos com 37 anos. Imagina, ele ajeitava a defesa do Corinthians, ele e o André Ramalho. Esse cara tá em forma. Não se machuca muito. Eu acho que não tem poucas lesões na carreira do Sérgio Ramos. E sem falar que ele já jogou de lateral também. E a gente precisa de lateral. Mas lateral ele não aguenta não. Pra idade de lateral puxa muito. Comente aí, pessoal. Comente aí. Usa aí o espaço de comentário para dar sua opinião. Eu contrataria dependendo dos valores. E você? Comenta.